O oceano pode ser um dos locais mais perigosos do planeta, e quando uma tormenta se forma, até mesmo as maiores embarcações podem ser levadas ao limite. Durante eras, navegadores desafiaram águas furiosas, dependendo da robustez de seus barcos para permanecerem vivos. Mas somente nos últimos tempos, com o progresso das técnicas de filmagem, tornou-se possível registrar cenas reais desses instantes aterradores. Alguns dos vídeos mais marcantes exibem navios sendo tragados por paredes de água, operando no limiar entre a vida e a morte. Um dos episódios mais assombrosos ocorreu no Mar do Norte, onde um petroleiro enfrentou uma tempestade devastadora. As gravações revelam a embarcação escalando e despencando em colossos aquáticos, enquanto a equipe se esforça para manter o comando. A fúria das ondas era tão avassaladora que parte da estrutura foi avariada, deixando o casco exposto aos golpes do mar. Outro incidente aconteceu no Oceano Pacífico, quando um transatlântico de luxo foi surpreendido por rajadas superiores a 150 Gonley-Shire e vagalhões com mais de 20 metros. Passageiros e tripulantes foram pegos desprevenidos quando o veículo começou a sacudir com violência, derrubando objetos, estilhaçando janelas e espalhando terror. Registros feitos por turistas evidenciam o poder dos impactos, que faziam o navio tremer como se fosse se despedaçar. Alguns disseram que o barulho da água batendo no casco era tão ensurdecedor que lembrava detonações. Noutra ocasião, um cargueiro no Atlântico Norte foi documentado lutando contra uma onda monstruosa que surgiu repentinamente. O navio já navegava em águas turbulentas, mas de repente uma muralha líquida de quase 30 metros ergueu-se à sua frente. O impacto foi arrasador, submergindo o convés e arrancando containers para o abismo. A tripulação entrou em estado de alerta, ciente de que qualquer falha poderia levar ao desastre. No Oceano Índico, um porta-containers foi filmado atravessando uma tormenta com ventos tão poderosos que inclinavam o navio a ponto de quase capotar. As imagens exibem a embarcação oscilando perigosamente, enquanto vagalhões arrasavam tudo à vista. O comandante precisou agir com precisão para impedir que o navio tombasse, empregando manobras avançadas para reduzir o embate das ondas. Já no Golfo do Alasca, um pesqueiro foi gravado no meio de uma tempestade implacável. A frágil embarcação parecia minúscula diante dos gigantes aquáticos. Os marinheiros, acostumados com mares brávios, sabiam que um erro poderia ser mortal. A cada nova crista, o barco sumia por instantes antes de reaparecer na superfície. A água invadia o convés incessantemente, e os pescadores combatiam para manter o equilíbrio e salvar seus aparelhos. Outro registro chocante veio do Mar do Japão, onde um cargueiro foi surpreendido por uma tempestade invernal que trouxe neve, gelo e ventania. O navio, recoberto por uma crosta congelada, era sacudido sem piedade enquanto as ondas o engoliam. A tripulação enfrentava não só o mar enfurecido, mas também o gelo que ameaçava desestabilizar a embarcação. Diante dessas cenas impressionantes, fica evidente que até os navios mais resistentes são postos à prova quando o oceano desata sua ira. Os vídeos são provas incontestes do poder arrasador da natureza e da bravura dos homens que ousam desafiar vê-la. A evolução tecnológica permitiu que esses momentos fossem divulgados, oferecendo ao mundo um vislumbre do caos que é enfrentar uma tempestade no mar. Mas o que torna essas tormentas tão ameaçadoras? As causas são variadas, desde oscilações bruscas na pressão do ar até correntes oceânicas que amplificam as ondas. Em certos casos, furacões e ciclones criam condições extremas, onde até embarcações militares precisam agir com cautela. Um dos eventos mais documentados nos últimos anos ocorreu no Atlântico Norte, quando um navio de passageiros foi golpeado por uma onda anômala durante a madrugada. A violência do mar arremessou móveis, causou destruição e aterrorizou os viajantes, confinados em seus camarotes. As câmeras de segurança flagraram o momento do impacto, com jorros d'água inundando os decks. Outro caso que chamou atenção foi o de um petroleiro que atravessou um ciclone no Oceano Índico. A tripulação, consciente do risco, filmou os piores momentos, incluindo vagalhões que engoliram o navio inteiro. A embarcação foi castigada por horas, enquanto os homens agarravam-se para não serem lançados ao mar.
Alguns relataram que jamais haviam vivido algo tão extremo e que por pouco o navio não emborcou. No mar de Bering, um pesqueiro foi filmado lutando contra uma tormenta cruel. Diferente dos cargueiros ou transatlânticos, esses barcos são muito mais frágeis. As imagens mostram a pequena nave sendo lançada de um lado para outro, enquanto a tripulação trava uma batalha para não virar. Muitos desses registros comprovam que a vida no mar é repleta de riscos e que a tecnologia nem sempre vence a fúria da natureza. Alguns navios sobreviveram às tempestades, mas outros sucumbiram, deixando histórias de heroísmo e tragédia. Esses vídeos são um alerta solene sobre o respeito que o oceano exige. Não importa o tamanho do navio ou a perícia da tripulação mar, sempre pode surpreender com sua força indomável. Para quem vive das águas, cada tempestade é um duelo contra os elementos, onde apenas habilidade, resistência e sorte decidem quem volta para casa. Além dos registros já impressionantes, existem relatos de embarcações enfrentando tempestades tão violentas que desafiam os limites da física e da engenharia naval. Alguns desses navios foram projetados para condições brutais, enquanto outros, surpreendidos pela fúria do mar, tiveram que contar apenas com a perícia da tripulação e a solidez de seus cascos para escapar ilesos. Um dos vídeos mais arrepiantes já capturados mostra um cargueiro no Atlântico lutando contra uma tormenta inesperada. Nas imagens, o convés some completamente sob avalanches de água, enquanto o navio mergulha em abismos oceânicos, só para ser lançado de volta ao topo de montanhas líquidas. Cada golpe das ondas faz a estrutura inteira tremer, e a equipe sabe que um único erro pode ser fatal. Em situações assim, sangue frio é crucial, uma decisão equivocada pode selar o destino de todos a bordo. No Caribe, um petroleiro foi surpreendido por um ciclone tropical. Gravações feitas pela tripulação revelam o gigante de aço inclinando-se em ângulos perigosos, com ventos ultrapassando 180 gonli-Messalshir, transformando o mar em um paredão líquido em movimento. Nessas horas, a única saída é manter a rota, confiar nos instrumentos e rezar para que o navio aguente o castigo. O Mar do Norte testemunhou um episódio aterrador quando uma plataforma de petróleo foi atingida por vagalhões tão altos que danificaram equipamentos críticos. Vídeos feitos por trabalhadores mostram momentos de puro caos. Alarmes estridentes, a estrutura rangendo sob a pressão e a equipe correndo para evitar um desastre maior enquanto o mar tentava engolir a instalação. No Pacífico, um transatlântico de luxo virou palco de terror quando uma tempestade o pegou em águas abertas. Passageiros filmaram de dentro dos camarotes as ondas estilhaçando janelas e o interior do navio virando um cenário de destruição. Mobília voava pelos corredores e as pessoas eram instruídas a se agarrar a qualquer coisa fixa. Muitos disseram que era impossível ficar em pé, tamanha a violência do balanço. No Golfo do Alasca, um cargueiro enfrentou um fenômeno raro e mortal. A onda rebelde, um monstro aquático que surge do nada. A embarcação já navegava em mar revolto quando, de repente, uma parede de água de proporções bíblicas se ergueu à frente. A tripulação só teve tempo de assistir, impotente, enquanto a massa líquida desabava sobre o navio com força suficiente para arrancar partes da estrutura. Milagrosamente, o casco resistiu, mas ficou marcado para sempre. Já no Índico, um porta-contêineres foi filmado em um balé macabro, oscilando tão violentamente que sua carga começou a escorregar para o abismo. Imagens mostram contêineres sendo arrancados como folhas secas, enquanto a equipe assistia, desesperada, ao prejuízo de milhões desaparecer nas águas escuras. No Mar da China, um pesqueiro de 30 metros enfrentou um tufão como Davi contra Golias. As filmagens mostram a frágil embarcação sendo jogada como um brinquedo, com os pescadores lutando para manter a proa contra as ondas, a única técnica para evitar o naufrágio. Sabiam que um erro de cálculos mandaria direto para o fundo. Até navios militares são humilhados pelo oceano. No Atlântico Sul, um destroyer foi pego por ondas de 25 metros que o engoliam repetidamente. As câmeras registraram um vaso de guerra desaparecendo entre as águas, só para ressurgir instantes depois, com a tripulação lutando para corrigir o rumo a cada golpe. Em uma cena digna de filme,
Um rebocador minúsculo enfrentou ondas ciclópicas para resgatar um navio à deriva. O contraste era absurdo. O pequeno herói de aço, menor que as próprias ondas, puxando um gigante ferido enquanto o mar tentava separá-los. Contra todas as expectativas, conseguiram. Esses registros são um lembrete cruel. O oceano é o último território verdadeiramente selvagem da Terra. A tecnologia naval avançou séculos em décadas. Mas nenhum casco é inquebrável quando Netúnio decide testá-lo. Engenheiros projetam navios para resistir ao pior, mas o pior sempre encontra um modo de surpreender. Para os marinheiros, tempestades são provas de fogo. Sabem que, quando o mar mostra seus dentes, não há tecnologia que substitua experiência, instinto e, por que não, sorte. As câmeras capturam a fúria, mas só quem esteve lá conhece o verdadeiro preço. Horas de tensão insuportável, onde cada segundo é um equilíbrio entre o controle e o desastre. No fim, esses vídeos ensinam a mesma lição milenar. O homem pode dominar a terra e o ar, mas o mar sempre terá a palavra final. Quando ele grita, até os titãs de aço se curvam, e sobreviver não é questão de força, mas de resistência.